te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é sabedoria em si próprio, Senhor. Pai, ninguém te aconselhou em nada, Pai, mas todas as coisas que fizeste, Senhor, é bom, Pai. Pai, quem te aconselhou a chamar um homem da terra estranha, Senhor, que adorava outros deuses, Senhor, para formar uma grande descendência, Pai. Quem te aconselhou, Senhor, enviar o teu filho, Senhor, para morrer naquela cruz, Senhor? Ninguém, Senhor. O Senhor, Pai, é sabedoria em si próprio, Pai. O Senhor, Senhor, fez todos os planos, Senhor. Tudo que o Senhor faz é bom, Pai. Somos gratos, Senhor, por ser um Deus tão glorioso, Senhor. Com amor, Pai, indescritível, Senhor. Oh, Pai, Senhor é grandioso, Senhor. Pai, te agradecemos, Senhor, porque teve um momento, Senhor, que Cristo foi crucificado, Pai. E nesse momento, Pai, até o Senhor mesmo desviaste o teu olhar para ele, Senhor, de tão encharcado do pecado que ele estava, Senhor. Porque ali estava morrendo o maldito homem, Senhor, carregando o peso do pecado de toda uma humanidade, Senhor. Mas, Senhor, esse mesmo homem que estava sendo crucificado, Senhor, que morreu, Pai, ressuscitou, Senhor. Como prova, Pai, que tu aceitaste o sacrifício, Senhor, perfeito de Jesus Cristo naquela cruz, Pai. E agora, Senhor, 2000 anos depois desse acontecimento, Pai, estamos aqui, Senhor, te damos graça, te dando glória, Senhor, porque, Senhor, fomos alcançados por esse amor, Senhor, indescritível. Somos gratos por isso, Senhor. Pai, obrigado pela família que nos deste, Senhor, em Cristo, Pai. Obrigado por nos tirar do lamaçal do pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fazer nova criatura, Pai. Obrigado, Senhor. Abra o nosso coração nesse momento, Senhor. Ilumine nosso entendimento com a luz do Teu Evangelho, Senhor. Nos dá a mensagem, Pai, que convém de Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Meus irmãos, bom dia outra vez para todos aqueles que eu ainda não cumprimentei. Bom dia, Aninha. Bom dia, Larissa. Bom dia, a ver, quem mais? Pedro e Carol, bom dia. Bom dia. Juliana, bom dia, Álvaro. Alguém sabe dizer quem é que iPhone T-Box? Alguém sabe quem é, não? Ali, Paulo. Hein? Ali. Ah, é Li? Deve ter trocado o telefone. Oi, sou eu. Ok. Bom dia, Li. Bom dia. Bom dia, Yara. Bom dia, Silas. Bom dia, pessoal. Bom dia. Gente, todo mundo sabe, né, que a Renata esteve de aniversário ontem. Entendo que houve festança, não? Ainda que foi sozinha, ou poucos irmãos acompanhando. Certo, Renata? Todo mundo sabe, né? Porque todo mundo fez, né? Uma surpresa. Não, nós chegamos todos aí, né? Através do vídeo. Gente, eu vou falar rapidinho. Eu não tenho palavras. Assim, foi uma semana que Deus me constrangeu num grau que eu entendi, assim, que eu só tenho que aceitar. Porque eu não tenho como retribuir isso para vocês. Ou então eu posso retribuir em comida. Então, vocês podem vir jantar, almoçar aqui em casa, que é a única forma. Porque, assim, vocês estão cada vez mais arrojados. Vocês não têm limites. Vocês, sinceramente, gente, vou falar que eu sou profissional nisso, mas vocês estão me superando em muito. Nossa! Muitas flores, muitas plantas, muitas comidas, muitas surpresas. Assim, muito obrigada, de verdade. Amo vocês demais. Obrigadão. Beijo. Renata, você é a retribuição. Agora ninguém segura, hein? Agora ninguém segura, hein? Agora ninguém segura, né, Tiago? Gente, mas, Renata, nós amamos muito você. Eu acho que você sabe disso. Toda a congregação não somente ama você muito, nós precisamos muito de você, na verdade. Gente, eu quero aproveitar também e apresentar, eu não sei quantos conhecem ou tiveram algum contato com ela, mas a Larissa está ali, né? A Larissa nós conhecemos juntamente com a Michele na quinta-feira, né? Ela tem estado em contato com a Aninha e com a Juliana já por algum tempo, e ela também tem estado presente em alguma das conexões nossas de estudo, né? Ultimamente. E
Está, como se diz, chegando. Eu acho que já chegou no nosso meio. Bem-vinda, Larissa. Espero que todos Obrigada. tenham a oportunidade de conhecer você pessoalmente. Muito obrigado Eu por estar... achei ótimo. Muito feliz de estar aqui hoje. Ok, que bom. Gente, hoje eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que está no Antigo Testamento, no livro de Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E o profeta diz o seguinte, que apesar de ser uma palavra lá do passado, mas ela é sumamente relevante hoje, né, nos nossos dias. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esta palavra, transmitida pelo profeta Miqueias ao povo de Israel e ao povo samaritano, numa época em que o povo já estava a tal grau de perversão à sociedade da época, que o povo tinha perdido a noção, tinha perdido o norte, perdido o rumo do que era ético, do que era verdade, do que era espiritual. A sociedade estava totalmente sobrecarregada, né, de injustiça, de opressão de pessoas sobre outras pessoas, de engano, da mentira, e todo tipo de coisa. E o profeta chega dizendo, ó homem, fazendo referência, como já disse, ao povo de Israel e também aos samaritanos, Deus já falou com vocês. Vocês já ouviram essa mensagem, estava dizendo o profeta Miqueias. E ele já te declarou, homem, o que é bom. É interessante que essa expressão, o que é bom e o que ele pede de ti, a gente estudando, né, o texto, algumas palavras são a base do texto no original. A palavra bom, no hebreu, é a palavra tob, T-O-B, que é a mesma palavra que Deus utilizou quando ele criou todas as coisas lá no Gênesis. Ele diz que Deus criou as plantas, os animais, e viu Deus que era bom. Aí, essa expressão tob, usada em hebreu, ela tem vários sentidos, ela tem vários sinônimos, né? Como, por exemplo, é como se Deus mesmo estivesse dizendo, homem, eu quero que vocês entendam o que para mim é lindo, o que para mim é melhor, o que para mim é mais prazeroso, o que para mim realmente tem valor. É isso que quer dizer a palavra bom no hebreu. É bem interessante. E o que pede o Senhor de ti? E essa palavra pede, ela tem vários sinônimos também na nossa língua, como requerer, ou como buscar também, que a palavra hebreia aí é darash, que tem a tradução mais comum que tem para nós, é buscar. Quando se fala, por exemplo, de buscar a Deus, né, no Antigo Testamento, a palavra que se usa com muita frequência é darash e também bakash. Mas darash tem que ver com esse sentido, de o que Deus requer, aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso, aquilo que realmente tem valor para Deus, o que Deus realmente demanda, o que Deus está realmente buscando de ti, ó homem. Essa palavra estava dirigida, logicamente, ao povo na antiguidade, mas, ao mesmo tempo, ele está expressando o que realmente é importante para Deus. E aquilo, logicamente, jamais deixou de ser importante para Deus, inclusive na nossa época, no nosso tempo. Era importante para Deus em relação ao povo de Israel, e pode ter certeza que segue sendo importante para Deus em relação também ao povo dele na atualidade. Então, ele menciona 3 coisas aqui nesse texto, que é importante para ele, para Deus. Pode talvez não ser importante para muita gente, mas para Deus ele está especificando realmente o que é importante, ok? Que primeiramente que pratiques a justiça.
pratiques a justiça. É interessante que essa expressão, dentro do hebreu, ela transmite pelo menos dois sentidos, ok? O primeiro sentido que ela transmite é que, com respeito a praticar justiça, é que está dizendo, ó homem, julga com justiça, emite sentenças com justiça, decide as coisas com justiça. Esse é o primeiro sentido que tem a expressão. Mas o segundo sentido também que tem é dizendo que a sua conduta seja justa, que a sua conduta seja reta. Esse é o sentido de praticar justiça. É uma palavra muito ampla, evidentemente, ok? E isso nos leva ao Novo Testamento, especialmente no texto que está em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, onde o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, fazendo referência à pessoa de Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, que é Cristo, Deus o fez pecado, para que nós fôssemos feitos, olha bem essa expressão, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus nele. Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, fôssemos feitos retidão de Deus em Cristo. Isso é importante. Agora, queridos, nós fomos feitos em Cristo justiça de Deus. Nós fomos feitos justiça de Deus. Interessante pensar também que até esse momento a única justiça de Deus era Cristo. Cristo é chamado justiça de Deus nas Escrituras. E a partir de Cristo, no momento que nós entendemos por revelação de que Ele tomou o nosso lugar, tomou nossos pecados, tomou a nossa condição na cruz do Calvário. Naquele momento que nós entendemos aquilo, o nosso entendimento foi aberto pela convicção do Espírito. E nós cremos, nós nos arrependemos da nossa condição, nós fomos perdoados de todo o pecado. Naquele momento que participamos de uma forma sobrenatural do poder da morte e da ressurreição de Cristo, quando participamos daquilo, e Cristo tomando toda a nossa condição sobre ele, Deus colocando tudo aquilo de mal que éramos, colocando sobre Cristo, e tomando, queridos, da justiça de Cristo, tomando da perfeição, tomando da retidão de Cristo, da natureza perfeita dele, e nos revestindo daquela natureza, naquele momento, diz a Escritura que nós fomos feitos, fomos convertidos sobrenaturalmente em justiça de Deus. Em realidade, fomos feitos justos para Deus. Ok? Isso é o que a palavra de Deus declara. Talvez vocês tenham me ouvido falar sobre isso antes, mas o ponto que eu quero seguir enfatizando, queridos, é o seguinte. Por que é importante que nós entendamos uma doutrina tão medular dentro do Evangelho, tão importante para nós como a justificação ou como a justiça? É porque existem muitas crenças erradas e muitas heresias que vão que passeiam hoje em torno a essa doutrina. E nós não podemos errar nisso. E eu falo isso com muita propriedade, queridos, justamente porque conheço muito bem, como muitos de vocês conhecem, as crenças que existem hoje. O que tipo de teologia que hoje se ensina, se crê, se prega em forma absolutamente massiva. E, insisto, vocês já me ouviram alguma dessas coisas. Mas uma dessas crenças é que nós somos todos pecadores. Vocês sabem que nas Escrituras há um redimido de Cristo. Nunca no Novo Testamento um redimido de Cristo é chamado de pecador. Nunca um redimido de Cristo é chamado de natureza pecaminosa. Mas a crença que, lamentavelmente, hoje é oficial, ensinado hoje oficialmente
para todos os cristãos. Que nós somos pecadores, que temos a natureza pecaminosa, mas estamos justificados. Estamos justificados, diz. Então, o que quer dizer isso na prática? É que nós temos um rótulo, recebemos um título, é só rótulo. Por fora da vasilha, né, da embalagem, está escrito justificado, justo. Mas por dentro só existe porcaria. Então, isso hoje é o que se crê doutrinalmente pela grande maioria do povo cristão. O que vai e atenta absolutamente em contra do fundamento doutrinal da justificação, do que é justiça de Deus. Porque se nós recebemos só o rótulo de justos, mas na verdade somos pecadores, temos natureza pecaminosa, estamos cheios de maldade, e estamos ao mesmo tempo com Cristo. Insisto, me permita repetir isso. Isto é o que a maioria crê hoje. E isto é absolutamente falso? Absolutamente falso? Nós fomos feitos justiça de Deus. Nós fomos feitos justos. De fato, o Evangelho, as cartas apostólicas, fazem referência aos redimidos como santos de Cristo. Como justos, os santos, os discípulos. Assim é a linguagem que o Evangelho utiliza para fazer referência àqueles que estão em Cristo Jesus. Então, hoje, ao usar essas expressões que estão contrárias ao que a Bíblia realmente diz, lamentavelmente, querido, isso que é hoje é o que justifica a pecaminosidade no meio do povo de Deus. É o que sustenta essa falsa crença, é o que sustenta hoje a libertinagem ética, muitas vezes praticado por muitas pessoas que se consideram cristãs. Não estou dizendo que o redimido ele não vai cometer pecado. Ele sim vai cometer pecado, mas ele não vive na prática do pecado. Por isso mesmo o texto diz que pratiques a justiça. A prática da justiça, isso é a norma de vida daqueles que estão em Cristo. A prática da retidão, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é ético, é a norma de vida daqueles que estão em Cristo. E, logicamente, estamos vivendo em um mundo corrupto. Por isso, estamos sujeitos a cometer pecado. E sabe que vamos cometer pecado. Lembrando que Cristo segue sendo a propiciação pelos nossos pecados. O sangue de Cristo segue falando, segue operando a nosso favor para nos perdoar. Mas, de nenhuma maneira, nós podemos ser considerados pecadores ou de natureza pecaminosa, porque a Escritura não sustenta esse tipo de crença. Insisto, isto é pregado, ensinado, comentado, crido por a grande maioria dos estudantes de Bíblia, de teólogos. Isso que eu estou dizendo. Eu estou plenamente consciente que eu estou falando algo que vai em contra do pensamento tradicional. Estou absolutamente consciente disso. Mas a palavra de Deus, a Bíblia sempre deve ter a última, vale a redundância, né? A última palavra. Então, somos feitos justos, somos feitos justiça de Deus. Se nós não somos feitos justiça de Deus, somente temos o rótulo de justos, então Jesus, na prática, em forma real, nunca levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Ele não pode ter sido feito, então, pecado no nosso lugar. Ele só levou o rótulo de pecador no nosso lugar somente, então. Teríamos que crer isso dessa forma. O que não é correto. Porque a palavra de Deus disse que ele levou no seu corpo de carne os nossos pecados. Ele absorveu na sua natureza humana, na cruz do Calvário, a nossa condição e o nosso pecado. É o que a Bíblia ensina. E equivalentemente, nós também, nesse caso, absorvemos foi absorvido no poder de Deus, em nossa natureza humana,
a natureza de Cristo, a justiça, a retidão de Cristo. E quando aconteceu isso, queridos, na nossa identificação no poder da morte e ressurreição de Cristo, é aí que podemos falar e podemos entender por que a regeneração não é simplesmente uma coisa teórica. A regeneração provocou verdadeiramente, milagrosamente, uma transformação no nosso espírito, uma transformação na nossa mente, no nosso coração, uma transformação na nossa natureza mesma, de forma radical. Somos verdadeiramente feitos nova criatura. Porque senão, queridos, toda essa linguagem não tem nenhum sentido de ser nova criatura. Somos nova criatura, de fato, não é somente um rótulo. Se não houve mudança de vida, você não é nova criatura. Mas houve mudança de vida. Aqueles que experimentaram verdadeiramente sabem que houve mudança de vida. E não é algo somente externo. Está no seu foro íntimo. Está lá mais nas suas entranhas. Está isso sofreu essa experiência sobrenatural de mudança através da intervenção de Deus. Então, é real. É real. Mas você e eu vamos seguir ouvindo comentários como esse. Somos pecadores, não somos diferentes daquele que está lá fora, nas trevas. Fazemos e cometemos os mesmos pecados que eles. A única diferença é que nós cremos em Cristo e que Cristo está em nós. Esta é a linguagem que você vai seguir escutando. Essa linguagem da qual eu já declarei várias vezes, que é o gol olímpico de Satanás no povo de Deus. Então, pratica a justiça. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, um texto também conhecido nosso, diz que o justo pela fé viverá. Ele não somente é tirado das trevas para a luz por meio da fé. Ele vai seguir vivendo a sua peregrinação nesta vida pela fé. Em Romanos 5, 19, também nos tem um texto bem interessante que afirma que nós fomos justificados e somos justos em Cristo Jesus. Diz o seguinte, Romanos 5, 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Pela desobediência de um só homem, Adão, o mundo inteiro se tornou pecador. Claro que a pessoa que não tem a Cristo, ele é pecador. Ele seguirá sendo pecador. E assim também, por meio da obediência de um só, Cristo, evidentemente, muitos se tornarão justos. E essa expressão justos, fazendo referência ao redimido, se repete uma e outra vez no Novo Testamento, queridos. Nunca vais encontrar uma palavra, um texto, um versículo que diga que um redimido do Senhor é pecador. Você não vai encontrar nenhum texto no Novo Testamento que diga isso. Agora, se somos justiça de Deus, se somos justos, somos feitos justos, então, queridos, então agora devemos manifestar em forma consequente frutos de justiça em nossa vida. Devemos manifestar obras de justiça como consequência de ser justos, de ser justiça de Deus. Tudo isso, querido, não tem absolutamente nada a ver com uma boa conduta, com um bom comportamento forçado artificialmente. Não tem que ver com isso. Estamos falando de consequência de algo sobrenatural que aconteceu conosco. Ok? Ou vivemos o milagre da transformação na regeneração, ou vivemos o milagre da verdade de Cristo encarnando-se em nós. Se não vivemos isso, só temos uma opção: ser artificiais, religiosos e manifestando uma tresqueia, essa exposição externa de piedade. Então, não fica outra opção que isso.
Com isso, o que eu quero dizer, queridos, na obra que Deus realiza, tanto na criação como nas nossas vidas, a equação é muito simples. Um pé de laranja, queridos, sempre vai produzir laranja. É muito simples. Esse é o princípio estabelecido por Deus em toda a sua intervenção naquilo que tem vida, seja vegetal, animal, humano, ou o que for. Ok? Então, praticar justiça. Alguns de vocês eu comentei também no passado uma expressão que me deixou escandalizado, uma expressão emitida por um pregador, uma pessoa bastante preparada, mas me deixou absolutamente escandalizado. Ele falou o seguinte: a justiça de Deus significa obra ou ação social. Esta é a teologia que vigora hoje nos nossos dias. Justiça de Deus é ação social. Sem querer, querendo, a igreja evangélica está herdando as desviações teológicas da igreja católica. Para aqueles que não sabem, ou aqueles que sabem, hoje a teologia da libertação já não está necessariamente no mundo católico, está na igreja evangélica hoje, na qual defende que a justiça social, isso é cristianismo, fazer justiça social. Queridos, o problema é grave. Parece absurdo para alguns de nós, mas o problema está massificado já. Está massificado. Então, praticar justiça, querido, manifestar fruto, né, de justiça em nossas vidas, como consequência, é viver e ser aquilo que Cristo fez em nós. Viver aquilo que Cristo fez em nós. É viver uma vida transformada. É viver experimentar uma vida santa, uma vida reta, uma vida ética, uma conduta digna de Cristo, ainda que no caminho nós vamos cometer pecado, do qual devemos nos arrepender e ser perdoados pelo Senhor. Mas a norma de vida a qual fomos chamados, quando falamos de agora manifestar fruto de justiça, estamos falando de uma vida reta, uma vida santa. Ok? Fruto de justiça. E não somente vamos manifestar fruto de justiça, como parte dessa consequência, queridos, também e guiados, olha bem, guiados pelo Espírito de Cristo, nós vamos também fazer ação social. Nós vamos também alcançar e ajudar aos necessitados. E como disse o apóstolo Paulo, preferentemente aos irmãos na fé. Por que eu menciono esse texto que aparece lá no capítulo 6 de Gálatas, no versículo 9 e 10. Talvez seja bom a gente ler também este. Gálatas 6, no versículo 9 e 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz. E não nos cansemos de fazer o bem. Está falando isso para a igreja, não dos Gálatas. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nesta cegueira, queridos, que temos visto com respeito à obra social como sinônimo de justiça de Deus, nesta cegueira, o que nós vemos hoje acontecer muitas vezes é que muitas igrejas têm abandonado aos irmãos na fé que estão necessitados, que precisam da ajuda, e estão buscando os pobres que estão nas trevas para ajudar. Não que esteja errado isso. Não que esteja errado, mas as prioridades estão erradas. Estão fazendo a obra social, a ação social, buscando os setores pobres para ajudar, e tem gente precisada dentro das próprias congregações. E estão sendo desatendidos. Então, por onde se movem
estão em contra das Escrituras. Estão fora de ordem, da ordem divina, estão fora das prioridades de Deus. Nós precisamos entender isso. Fruto de justiça e obras de justiça. Isso são, como se diz, o que foi concebido em nós, através de nós, pelo fato de ser feitos justiça de Deus e ser feitos justos. E Deus disse, isso que vale para mim, é isso que é importante para mim, é isso que eu busco em você, é isso que é prazeroso, isso que para mim é precioso, disse Deus. É isso que eu quero. Interessante que disse, fazer justiça e que ames a misericórdia. Ames a misericórdia. A palavra misericórdia, querido, ela é uma palavra curiosa. Estamos, logicamente, apoiando-nos num texto do Antigo Testamento, ok? Miqueias 6. Então, necessariamente, o texto, quando falamos de misericórdia, temos que entender o que o hebreu nos está dizendo sobre misericórdia. Mas a palavra misericórdia, ela não é tão simples de ser compreendida no Antigo Testamento, especialmente no Antigo Testamento. Porque quando falamos de misericórdia, existe uma palavra hebreia para isso. Chesed, por exemplo. Mas quando falamos de fazer misericórdia, a palavra hebreia é outra, Hanan. E quando falamos que uma pessoa é misericordiosa, a palavra hebreia também é outra. Raham. Então, é interessante que as palavras originais mudam dentro da mesma raiz da palavra. É muito interessante. Portanto, tem uma infinidade de sentidos a palavra misericórdia lá no Antigo Testamento. Podemos dizer, por exemplo, que misericórdia ela significa devoção. Em momentos na Escritura que misericórdia é bondade, outro momento ela é benevolência, outro momento ela é graça, outro momento simplesmente ela é um favor estendido a alguém, em outro momento ela é compaixão, em outro momento ela é piedade, e sempre na nossa tradução aparece como misericórdia. Mas no texto original ela sofre uma gama de variações e de sentidos. É bem interessante isso. Então, no Novo Testamento, querido, nós vemos também a palavra misericórdia vinculado, muito emparentada, né, com a palavra graça. Misericórdia e graça parece que são dois irmãozinhos que sempre vão juntos, né? E graça, por definição, no Novo Testamento, é um favor, o favor divino, estendido ao pecador em forma imerecida. Okay? Um favor não merecido da parte de Deus estendida sobre o homem pecador. E eu me fez lembrar também que, por muito tempo, nós usamos uma frase, ou duas frases lá no Chile, né? Sobre graça e misericórdia. E presta atenção que parece meio confuso. Entendemos misericórdia da seguinte maneira. Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que sim merecemos. Que quer dizer castigo. Misericórdia é Deus não nos dando aquilo que sim merecemos. Enquanto que graça é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Que é a salvação, o favor. É muito interessante. Portanto, uma vez mais, misericórdia é Deus não nos dando aquilo que sim merecemos. E graça é Deus nos dando aquilo que não merecemos. Por isso eu dizia que são duas expressões que elas estão muito conectadas nas Escrituras, ok? Misericórdia e graça. Agora, interessante é que se partimos a palavra na nossa língua, né? Misericórdia, temos uma palavra praticamente composta aqui, que poderia ser entendida da seguinte forma: ter um coração para a miséria do outro. Ter um coração para aquela situação ou para aquela pessoa miserável. Esse é o sentido quase radical que poderíamos ter
na expressão na nossa língua, né? Misericórdia. Misericórdia, né? Portanto, queridos, nós temos, segundo a Escritura, temos muitas coisas que aprender com respeito à manifestação da misericórdia. Temos muita coisa que aprender de Deus, né? Primeiramente, partindo daquilo que nós falamos já da consequência. Nós fomos objetos de misericórdia, queridos. Nós fomos objetos da misericórdia de Deus. Pela misericórdia, nós fomos alcançados. Nós fomos inundados de misericórdia. Fomos abraçados com misericórdia. A misericórdia nos foi revelada a nós. E ao acontecer isso com você, comigo, nós somos convertidos também em instrumentos e canais de misericórdia para ser estendida a outros. Paulo. Sim, Tiago, pode falar. Então, segundo o que você está explicando, por exemplo, se a misericórdia tem esse sentido, né, somente Deus poderia ter misericórdia de um ser humano, porque um miserável não poderia ter uma misericórdia de um miserável, né, vamos dizer assim, né? Por exemplo, se a gente for pensar, uma pessoa que tem condições financeiras não quer dizer que ela não seja miserável aos olhos de Deus. Porque às vezes a gente está acostumado a pensar que o miserável é uma pessoa pobre, né, em termos de recursos financeiros. Mas aos olhos de Deus, tanto aquele que é o rico ou tanto aquele que é o pobre são miseráveis diante de Deus, exatamente por ser quem são, pecadores, né? E então, por exemplo, quando nós somos convertidos pela misericórdia de Deus, sermos filhos de Deus, agora sim, não por uma condição que nós provocamos ou não por uma condição financeira ou econômica, nós podemos agora exercer misericórdia com os outros, por aquilo que nós fomos feitos em Cristo. Seria mais ou menos isso? Exatamente. É uma questão de consequência. Outra vez, a obra sempre foi e sempre será uma atuação de Cristo em nós e através de nós. Sempre será assim, isso nunca vai mudar. Queridos, é interessante que lá no livro de Lamentações, né? Lamentações de Jeremias, né? Esse livro de Lamentações, eu acho que a maioria de nós nunca temos lido esse livro, na realidade. Nunca temos nem sequer estudado algum texto dentro do livro de Lamentações. Mas Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz uma expressão muito interessante. Diz o seguinte, que pelas misericórdias de Deus, as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por que Jeremias utiliza essa expressão, queridos? Porque, dada a realidade com a qual Deus percebe a condição humana, como seres humanos, nós somos consumíveis por Deus. Da mesma forma como éramos inaceitáveis e fomos feitos aceitos em Cristo Jesus. Então, pelas misericórdias de Deus, nós não somos consumidos. Porque motivo para consumir a humanidade, Deus tem de sobra. Você e eu sabemos disso. Ok? As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Agora, é interessante também, eu estou usando alguns textos bíblicos para usar como exemplo dessa manifestação da misericórdia, queridos. Tanto de Deus como através de nós. Ok? Provérbios 16, versículo 6, fala uma frase que é muito prática, extremamente importante para nós, na nossa relação com os demais irmãos. Diz o seguinte, que com a misericórdia e a verdade, olha bem, com misericórdia e verdade se corrige o pecado. Vocês já viram ou já presenciaram, ou testemunharam situações, por exemplo, onde um irmão pecou e que, de repente, aparecem os super espirituais e dizem, não, aqui tem que ser a verdade, aqui tem que ser a verdade, a verdade, a verdade, a verdade. Os fariseus de sempre, né? Queridos, uma coisa nós podemos ter certeza. Se Deus tivesse começado com a verdade conosco, não estaria nenhum de nós aqui para contar a história. Mas nós vamos encontrar essa expressão na Bíblia. O que nós vamos encontrar na Bíblia é com misericórdia e verdade, não com verdade e misericórdia.
Sempre a misericórdia veio na frente, queridos. Porque se Deus não atua com misericórdia, insisto, nenhum de nós estaríamos aqui para contar a história. Então Deus atua com misericórdia, mas sem sacrificar a verdade. E a verdade também não pode sacrificar a misericórdia. Então, se Deus atua desta forma conosco, aqui ele volta em Miqueias, clamando e requerendo e demandando de você e de mim, de atuar com misericórdia, porque isso é o que é importante para ele. É isso que é precioso e prazeroso para ele, ver os seus filhos, os seus redimidos, atuando com misericórdia. E, queridos, insisto, a forma que essa misericórdia ela se expressa é um verdadeiro leque de oportunidades e situações que surgem. São muitas as situações. Ok? Em Hebreus capítulo 8, versículo 12, diz: usarei de misericórdia com as suas iniquidades, disse Deus, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por causa de misericórdia, disse: eu não me lembrarei mais dos seus pecados. O que quer dizer isso, querido? Não é que Deus está sofrendo de amnésia. O que quer dizer isso? Que Deus jamais vai tomar em conta aqueles pecados que ele já nos perdoou. Ele jamais vai utilizar o pecado dos nossos passados em contra nossa. Jamais nos vai lançar em rosto aquilo que nós fizemos no passado. De fato, como eu já expliquei em algumas mensagens, uma das coisas mais maravilhosas que eu creio que ainda não caiu a ficha para nós, para que possamos entender, é que quando nascemos de novo, queridos, é como o nosso passado, ele é borrado completamente por Deus. Deus começa a contabilizar os nossos dias, ele começa a contabilizar a nossa existência a partir do momento do novo nascimento, a partir do momento da regeneração. Ali é o que conta para Deus, dali para frente é o que conta. O passado para Deus, nosso passado não existe. Quem utiliza o nosso passado contra nós é Satanás. E nunca vai faltar os idiotas úteis dentro do próprio povo de Deus para ser usado por Satanás, para usar o nosso passado contra nós. Nós precisamos experimentar uma revelação especial de Deus para que a ficha possa cair nesse sentido em nossas vidas. Porque todos, queridos, estamos no mesmo barco. Todos enfrentamos os mesmos desafios todos os dias. Todos os dias, você já tem me ouvido nisso. Todos os dias, as suas convicções são colocadas à prova todos os dias. Muitas vezes nos debilitamos. E é importante que nos debilitamos para que nós reconheçamos, queridos, que somos dependentes da graça, do sustento do Senhor para seguir adiante. Não podemos nos valer por nós mesmos. Não podemos valer por nós mesmos. Por isso, precisamos ir à cruz todos os dias. Porque é o poder da cruz que nos sustenta. É o poder da ressurreição que nos mantém vivos para Deus. A palavra de Deus ela é persistente em comunicar-nos isso. Todo o tempo. Misericórdia. E a misericórdia que vemos em outra situação curiosa. Vocês conhecem a história do bom samaritano. Lucas 10, no versículo 33 e 34, nos fala um pouco a história do bom samaritano, queridos. É curioso, se você contextualiza a situação, o samaritano estava atendendo a um judeu que foi assaltado, foi golpeado, bateram nele, feriram um judeu. O judeu vinha de Jerusalém. E o samaritano passou. E o samaritano, queridos, é inimigo do judeu. O judeu é inimigo do samaritano. E o samaritano atendeu aquela pessoa que estava ferida, que ele nem sequer conhecia. Ajudou, curou as feridas dele, levou ele para uma hospedaria para que o atendessem, para que fosse atendido. É outra expressão de misericórdia. É outra expressão de misericórdia, mas que seja fruto, querido, da guia do Espírito de Cristo dentro de nós. E não simplesmente
um entusiasmo da carne. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Também em Mateus capítulo 5, versículo 7, Jesus, no Sermão do Monte, nos fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É interessante. Bem-aventurados os misericordiosos, aquilo que o Tiago acabou de mencionar. A consequência de ter sido alcançado pela misericórdia, agora fomos convertidos em canais de misericórdia para serem estendidos a outros. E diz que quando você está sendo misericordioso pelo poder atuante de Cristo em nós, as misericórdias de Deus vão seguir fluindo, queridos, de Deus na sua vida. Deus vai usar situações, Deus vai usar pessoas para que as misericórdias sigam alcançando, sigam inundando a sua vida. É um fluir de dar e receber. É o princípio estabelecido pelo próprio Deus. Dá e se os dará. E te será dado. Não dá e recebe. Não, dá e depois você recebe. Mas a maioria prefere receber para poder dar. Mas o princípio de Deus é dar. E esse princípio não se aplica somente em finanças, se aplica em qualquer outra dádiva que nós tenhamos recebido da parte de Deus, de qualquer graça que tenhamos recebido. É um princípio eterno, é um princípio infalível de Deus, queridos. É importante entender isso. É interessante também ler em Mateus 23, Mateus 23, capítulo 23, versículo 23. Aqui Jesus faz uma repreensão, olha bem, uma repreensão aos fariseus e aos doutores da lei, aos escribas, não? Falando o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Os mais importantes da lei: justiça, a misericórdia e a fé. Justiça, misericórdia, a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. É interessante. Jesus estava muito bem sintonizado com a profecia de Miqueias, parece. E vamos ler ainda dois textos relacionados com essa expressão da misericórdia. Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 35 e 36. Prestemos muita atenção nesse texto. Diz o seguinte o texto: amai, porém, olha bem, amai, porém, os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo. Pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Ele é benigno até para os ingratos e maus. Você sabe que a chuva cai como bênção de Deus sobre justos e injustos. Os inimigos de Deus seguem comendo, querido, as batatas e o arroz e as carnes que são mantidas e fazem Deus aparecer nessa terra. Por obra de Cristo, as cenouras seguem crescendo debaixo da terra. Por ordem de Cristo, querido, as plantações seguem produzindo seu fruto. E muitos inimigos de Deus seguem comendo daquilo que é de Deus. Muitos inimigos de Deus seguem respirando o ar que é dele. Seguem vivos ainda, fisicamente, porque o sangue que corre dentro deles, segundo a Escritura, pertence a Deus. Ele é benigno até para com os ingratos e maus.
Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Parece que esse texto nos ensina muito sobre como é que devemos amar ao mundo. Porque a Bíblia diz que de tal maneira Deus amou o mundo, né? Deus é amor e ama a todas as suas criaturas. Talvez tenhamos ouvido muito sobre o amor que deve existir entre nós, os redimidos, mas talvez tenhamos ouvido pouco sobre o amor que devemos expressar aos inimigos de Deus. É o mesmo amor que Deus tem por eles, é o amor que nós precisamos compreender e também ter por os inimigos. Nós não somos inimigos deles, mas Deus diz que eles são inimigos dele. Mas ainda assim, isso não constrange o amor de Deus. A expressão do amor. Deus ama porque é amor, nós já sabemos disso. Essa é a sua natureza. Mas se Deus tivesse que simplesmente ter que escolher amar, ele amaria igual. E é por essa razão que nos diz que devemos ser misericordiosos como é nosso Pai que está no céu. Porque o Espírito dele é em nós. A natureza dele é em nós. Vamos ver ainda um último texto, querido, em relação a essa misericórdia, em Colossenses. Colossenses 3, do versículo 12 ao 14, nos vai falando algo na mesma linha. Colossenses 3, do 12 ao 14, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É interessante? Oportunidade para viver estes desafios, querido, você e eu sempre vamos ter. Pode ter certeza que sempre teremos oportunidade para poder viver e colocar na prática isso que estamos falando aqui. Porque onde tem pessoas, tem problemas. Sejam irmãos ou não irmãos. Onde existem pessoas, existem problemas. E por último, o texto de Miqueias disse: e que andes humildemente com o teu Deus. Que andes humildemente com o teu Deus. A palavra humildade no hebreu é anawar. Anawar, ok? E isso me fez lembrar umas palavras de Cristo em Mateus capítulo 11, 29, onde ele diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse texto é sumamente revelador, querido. Quando falamos de jugo nas Escrituras, no Antigo Testamento, o jugo era figura da lei do Antigo Testamento. Quando Cristo aqui está no Novo Testamento, falando do jugo de Cristo, o jugo dele, está falando da lei de Cristo, está falando dos princípios de Cristo, está falando do Evangelho de Cristo, está falando das palavras de Cristo, querido, que nós encontramos nas Escrituras, através da mensagem apostólica, através dos servos de Deus, ouvimos palavra de Deus. Jesus disse: tomem sobre vocês os meus códigos, tomem sobre vocês a minha ética, tomem sobre vocês os meus princípios. Vivam segundo esses princípios. Vivam segundo ele. E sabe, é interessante que Jesus nos está entregando a fórmula do que é, aos olhos de Deus, considerado verdadeira humildade. Também nós vemos a humildade caracterizada na pessoa de Cristo, queridos, pela obediência inquestionável, incondicional de Cristo ao Pai.
Lembremos que lá em João 6,38, Jesus fala, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. Cristo, querido, o compromisso supremo de Cristo sempre foi: estou nesta terra, estou nesse planeta, nada mais interessa a não ser fazer a vontade do meu Pai. Ele está falando, o jugo do meu Pai é o que me interessa. É o jugo do meu Pai, é a única coisa que eu quero. É isso. Eu desci do céu para isso. E quando nos fala, nós, sobre humildade, queridos, ele está nos encaminhando na mesma direção. A humildade é uma atitude do nosso coração, é uma atitude do nosso espírito. É ter um espírito ensinável, um espírito corrigível, segundo a verdade de Cristo. Não importa de onde, por que lado, por que ponto cardenal ela apareceu. Não importa que foi o conduto pelo qual ela veio. Mas nos interessa que nossa vida possa ser regida pelos códigos de Cristo, pela verdade de Cristo, pelo Evangelho de Cristo. E que nós tenhamos esse mesmo espírito, queridos, esse mesmo compromisso, essa mesma dedicação, estar consumidos com paixão por isso. Que a nossa razão de viver nesse planeta seja para fazer a vontade de Cristo, fazer a vontade de Deus. Conhecer e fazer a vontade de Deus. Para isso nascimos. Poderíamos dizer isso, da mesma forma que Cristo, eu desci do céu, eu vim do céu para isso. Nós temos que ir seguindo os passos de Cristo e fazer a mesma coisa. Nós nascimos nesse planeta para isso, para conhecer e fazer a vontade de Deus. Por isso não pode faltar paixão em nós. Não pode faltar interesse, porque senão nossas prioridades estarão todas bagunçadas. É um espírito ensinável, queridos. Um coração corrigível, manso, que pode ser corrigido. Um coração inteligente para saber o suficiente, que não sabe tudo. Um coração suficiente, uma inteligência suficiente para saber que vai errar. E que sempre haverá alguém para poder mostrar a verdade. Que sempre haverá alguém que sabe mais. Que sempre haverá alguém que vai poder corrigir. E o problema é que, outra vez, Jesus falou assim, aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que quer dizer? Pode estar tranquilo que eu não vou dar patada, não, se vier me corrigir. Pode estar tranquilo que eu não vou reagir mal, não, se me mostrar a verdade. Pode ter certeza que eu vou escutar se tem algo para me ensinar. Curiosamente, isso é o que Jesus está enfatizando, isso é o que o texto está enfatizando nas Escrituras sobre ser humilde. Se vamos lá no capítulo 2 de Filipenses, do versículo 5 a 11, diz que ele se humilhou, tomando forma de homem e sendo obediente até a morte e morte de cruz. A obediência a Deus era a maior expressão que existia de humildade. E essa obediência, queridos, é realmente de coração, não é uma coisa artificial. Aqueles que entendem isso, queridos, eles sabem que não necessitam provar nada para ninguém. Porque entendem que a suficiência de Cristo é suficiente para eles viver fazendo a vontade de Deus. Nada mais importa que isso. Eles caminham seguros da sua própria identidade, de quem são. Para que foram colocados nesta vida, nesse mundo. Uma coisa que eu quero aproveitar para falar com vocês. E eu quero insistir em algo que eu já mencionei para vocês em outra oportunidade. Queridos, quando você ora a Deus, nunca diga, Senhor, eu venho diante de Ti com toda a humildade. Lembre-se que a humildade é uma atitude espiritual, é uma atitude do coração. E se ela é verdadeira em você, você não precisa convencer a Deus que você está sendo humilde. Agora, é tão curioso que você não precisa convencer nem sequer ao seu irmão. Você não precisa convencer nenhuma pessoa que você é humilde. Porque você transmite isso.
É uma impartição que você faz. Você transmite mais que palavras. Você transmite mais que cara feia, cara bonita. Você transmite algo espiritual que se percebe, é perceptível inclusive para as pessoas que estão nas trevas. Por isso, nós não podemos chegar diante da pessoa, meu irmão, eu quero falar com você com toda humildade. Não faz isso, pelo amor de Deus. Se você está sendo humilde de verdade, a outra pessoa vai saber. Ela vai perceber se você está sendo humilde. Mas aqui a humildade do texto de Miqueias está fazendo referência à humildade com a qual nós devemos caminhar ante Deus. O que Deus chama humildade. O que Deus considera humildade. Que é viver fazendo a vontade dele. Uma vida de obediência a ele. Portanto, queridos, o que é prazeroso para Deus, o que Deus busca nas nossas vidas, como buscava no povo de Israel, é a prática da justiça, é amar misericórdia, é ser humilde ante a sua presença. Mas por ele, não por ninguém nem por nós, por ele. E Deus disse, isso é o que eu quero. Isso é o que importa. Isto é prazeroso. Isto é valioso para mim. Então não se trata se é valioso para nós. É o que é valioso para ele. É o que importa, queridos. Amém? Antes de orar, para a gente poder concluir esse tempo, eu quero deixar aberto a comentários e perguntas. Mas que seja um de cada vez, sim. Paulo. Michele, pode falar. Primeira dama. Não vou falar, vou cantar. Esse mesmo versículo que Paulo pregou há muitos anos atrás, eu aprendi a cantar. E de vez em quando eu lembro. Acho muito bonito. Me dá licença? Me dá licença, Paulo, cantar? Pode cantar. Se eu lembrar, eu ajudo. Tá bom. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de ti. Hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él. Sí. Te ha mostrado el Señor. Algum outro comentário, queridos? Obrigado, a levita da igreja aí. É curioso que os ensinos humanistas eles vão de contra com o ensino do evangelho, né, Paulo? Porque o que é bom para Deus não é bom para o que é ensinado hoje na psicologia, por exemplo, né? Que fala que temos que buscar o nosso melhor dentro de nós mesmos, que da autoestima, vários temas, sendo que Deus fala para a gente ir para a cruz, morrer porque nós não servimos, o que serve é Cristo dentro de nós, né? Então, muito interessante esse tema de que é bom para Deus, né? A gente entender porque o que é bom para Deus é o que serve para Ele e é isso que temos que viver. Assim é. Paulo, dentro do que eu tenho vivido no trabalho, né, na minha possibilidade de poder compartilhar e tudo, eu tenho me deparado com um tema muito interessante que é a autoconfiança. E eu percebo que quando eu começo a falar, os médicos às vezes falam, entendi, é para a gente ter mais autoconfiança. E eu percebo que nas escrituras nós não somos ensinados a ter autoconfiança, né? Ou se for alto com L, né? Que vem do alto. Né? E porque na Bíblia está escrito, né? Sem mim nada vocês podem fazer. Então, essa concepção, e aí, quem já tem estudado
quando Tomás de Aquino trouxe a teoria do autônomo, né, dizendo que o homem poderia ser autônomo do seu criador, que essa questão do livre-arbítrio e tudo mais, que é uma falácia, né? A gente percebe que isso que o Marx mencionou, na prática é o que mais acontece, né? Cada vez mais a pessoa vai construindo uma forma de pensar que vai levando ela cada vez mais distante do seu criador. Então, o simples fato de se ter autoconfiança, com U, né, despreza completamente seu criador. Então, quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, cara, Deus, né, Deus me ajudou tanto. Aí, de repente, dá um minuto ele fala assim, cara, mas assim, a maneira como eu faço, o jeito que eu faço é muito bom. Então, assim, essa dissonância cognitiva que a pessoa tem e ela não percebe é devastador, né? Porque na hora do aperto a gente, de alguma forma, se busca a Deus, né? No sentido de pedir ajuda. Mas na vida diária a gente despreza na maneira de viver, né? Na vida prática, né? Então, eu tenho me deparado muito com isso. Ô, Tiago. Não podemos confundir autoconfiança com confiança do alto, né? Exato. Paulo roubou minha frase. Eu patentei primeiro, tá? Ai, meu Deus. É uma família conectada, gente. Não, isso aí tá no DNA, esse negócio aí. É transmissão de pensação. Pois é, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Para a gente ir terminando? Eu tenho um anúncio para fazer ainda, por isso não fechem ainda, por favor. Parece que não, né? Queridos, precisamos de um voluntário para poder substituir ao Fabrício na próxima quinta-feira no devocional. Justamente esse dia de manhã, nós estaremos aí muito ocupados com a Michele, vai ser o dia da intervenção cirúrgica da Michele, bem cedo esse dia. Então, eu não poderia assumir isso, mas eu gostaria de pedir a algum voluntário de vocês para poder cobrir o Fabrício no devocional da quinta-feira, dia 17. Mas Eu não posso. Hã? Eu? Ok, Renata. Obrigado, Renata. Muito obrigado. E de passo, eu vou pedir para vocês que estejam também orando por essa intervenção da Michele, tá bom? Vai ser dia 17, quinta-feira. Pedro Júnior, você poderia orar, meu irmão, para a gente fechar esse tempo? E o último, por favor, não esqueça de apagar a luz e fechar a porta, tá? Amém. Senhor Deus, obrigado, Deus, por mais um dia que a gente pode já acordar ouvindo a sua palavra, Deus, ouvindo aquilo que vem do alto, Deus. Ô Pai, que essa palavra de fato crie raiz no nosso coração, Deus, que a gente encarne de fato essa palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que a nossa, como foi falado, Deus, que a nossa confiança venha do alto, não seja em nós mesmos, não seja na nossa força, mas seja no Senhor, Pai, toda a nossa confiança, Deus, que a gente possa de fato exercer toda a justiça, misericórdia, com humildade não fingida, Deus, mas tudo provendo do Senhor, Deus, o Senhor preparando todas as obras para que a gente possa andar nelas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, coloque isso enraizado no nosso coração, Deus, que a gente não viva para nós mesmos, por nós mesmos, mas a gente viva pelo Senhor, para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado pela vida de cada um que pode estar junto, Deus, mesmo à distância, Deus, é bom a gente poder ver os irmãos e compartilhar com eles, Pai, isso eu posso estar abençoando cada um, Deus, trazendo saúde física, mental, espiritual, em nome de Jesus, Pai, nós te clamamos por isso, pelo resto desse domingo, que o Senhor continue com a gente, Deus, e durante essa semana, que o Senhor possa estar abençoando todas as coisas que a gente fizer, Deus, todos os caminhos que a gente seguir sejam preparados primeiramente pelo Senhor, Deus, que a gente não ande em coisas que a gente não deva andar, Deus, que a gente não vá para lugares que a gente não deve estar, mas que o Senhor prepare todas as boas obras para que a gente possa andar nelas, Pai. Em nome de Jesus, obrigado pela vida do Paulo, obrigado pela vida da Michele, que vai estar passando por
os procedimentos cirúrgicos, esteja abençoando, Pai, derramando graça do Senhor, Deus, que possa tudo ocorrer bem, Deus, a recuperação dela. Todos os irmãos que estejam com alguma enfermidade, o Senhor esteja visitando, tratando, cuidando, Pai, como o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Muito obrigado por isso, abençoe esse resto do dia e a semana que se inicia. Amém. Amém. Queridos,